Muito bem, estamos em Romanos 12, as virtudes cristãs recomendadas. Você já reparou que muitas vezes o testemunho de muitos crentes, a gente às vezes não se identifica tanto, uns sim e outros nem tanto, mas já reparou que muitas vezes o testemunho de muito crente que dá é porque aquilo que ele era e ele não é mais depois que ele se converteu, né? Fulano era um alcoólatra, agora ele não é mais. Ele usava droga, vivia na rua, usava crack, agora ele não usa mais. Então sempre tem alguns que têm um testemunho mais incisivo de coisas muito terríveis que eles viviam, faziam e hoje não fazem mais. Mas e aqueles que não vivenciaram esse tipo de experiência? Qual que é o testemunho que ele tem para dar às vezes, né? A gente fica pensando assim, mas eu não usava droga, eu não era alcoólatra, eu não morava na rua. Às vezes você pensa assim, eu não tenho esse testemunho tão impactante, incisivo, para poder passar para alguém. Aí que entra o segredo das virtudes, porque as virtudes são as coisas que todos nós precisamos desenvolver. Tem coisas aqui, como eu falei, que elas são naturais para alguns, para outros nem tanto. Então, às vezes, quando a gente fala aquilo que a transformação que ocorre, e lembre-se que em Romanos fala, né, também no livro de Romanos capítulo 6, fala que a nova vida, uma vida transformada, uma vivência diferente, é a prova de que realmente a fé que falamos que temos em Jesus, ela é real, é uma vida transformada, não é só porque eu digo e eu falo, agora eu tenho Jesus. Falar é fácil, a questão realmente é a vivência dessas frases, dessas convicções. Então realmente é evidente que é esperado que uma pessoa que vivia na bebida, vivia no cigarro, vivia na droga, vivia em prostituição, vivia não sei o que, um monte de outras circunstâncias, é esperado que quando ela encontra Jesus, ela passe a tomar decisões melhores e abandone essas coisas. Isso é esperado, porque a nova vida significa isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas, como fala 2 Coríntios 5,17, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, eis que tudo se fez novo. E desenvolver virtudes pode ser e deve ser uma atitude, algo novo na sua vida. Então aqui em Romanos 12, quando ele trata dessas virtudes, são virtudes que devem ser desenvolvidas, cultivadas, né? Nem tudo aqui é tão simples ou natural como é para todos. Então cada um vai ter as suas áreas que ele precisa cultivar mais isso aqui, desenvolver. Então quando alguém virar para você e falar assim, qual é o seu testemunho? Que mudança Jesus fez na sua vida? Talvez seja a virtude do amor sem hipocrisia. Talvez você era meio hipócrita na forma de amar e agora com Jesus você não é mais. Mas isso não é tão visível como usar um crack e deixar de usar crack. Mas você está entendendo que isso tudo é obra de Deus? E uma pessoa que foi transformada, que deixou de usar crack e agora não usa mais, o testemunho dela é importante, é forte, é uma bênção, da mesma forma que uma pessoa que era indiferente e ela passa a amar sem hipocrisia, é poderoso tanto quanto. Então, às vezes a gente minimiza a obra que Deus faz na nossa vida, porque a gente não teve essa vida muito louca aí fora. E Jesus transforma todos da mesma maneira, cada um dentro das suas questões e realidades. Então, a virtude, que é a força moral, a disposição para a prática do bem, é algo que a gente deve desenvolver. Então, a gente falou sobre algumas virtudes aqui. Versículo 9 fala do amor sem hipocrisia. Versículo 9 também fala sobre detestar o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 10 fala sobre o amor fraternal, devemos amar uns aos outros fraternalmente.
No versículo 11 fala sobre o zelo fervoroso. Essa é uma virtude muito importante. Todo mundo deve desenvolver, né? Ser fervoroso de espírito, servir ao Senhor sem preguiça, sem ser descuidado. A quinta virtude é no versículo 12, uma esperança feliz. Ter uma esperança que motive a sua alegria, o foco no que é eterno, naquilo que não tem, a ferrugem não come, a traça não corrói. Não sei se eu inverti o que é ferrugem, come, corrói, mas você entendeu, né? Então, é o foco naquilo que nada se desfaz, porque é eterno. E isso deve motivar a nossa alegria. A sexta virtude, a paciência na tribulação, versículo 12 também. Sede pacientes na tribulação, como nós falamos, a tribulação, essa paciência tem a ver com persistência, com perseverança. A sétima virtude está no versículo 12, perseverança na oração, insista orando, mantenha-se a prática constante da oração incessantemente. Versículo 13 fala sobre a oitava virtude, que é a hospitalidade, a forma de receber as pessoas, ser receptivo. Isso é fundamental. E nós falamos a última virtude, que foi a nona, foi falar bem de quem nos persegue, abençoar. O que é abençoar mesmo? Quem lembra? Escutando os grilinhos. Cri, cri. Abençoar é declarar o bem, falar bem. Amaldiçoar, declarar o mal, falar mal. Então nós falamos um pouco sobre isso. Cabe a nós, a quem nos persegue, a gente deve abençoar, declarar o bem, falar bem. E ponto. E tem uma décima virtude, que ela é muito importante também, muito importante. Tanto que a gente até orou um pouco nesse sentido hoje, que está no versículo 15 e 16 de Romanos 12, 15 e 16, que é a sensibilidade cristã. Romanos 12, 15 e 16, que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Então, essa é uma virtude muito, muito interessante. Porque essa virtude, ela é uma virtude que todo mundo precisa ter cada vez mais dela. Principalmente nos dias atuais, a gente vive num emaranhado de circunstâncias, a gente vive afogado nos nossos afazeres, e a nossa sensibilidade, cada dia que passa, ela diminui mais. Concorda? A gente se sensibiliza pouco pelas coisas, porque a gente está tão já saturado de problema nosso, que quando tem problema de outro, a gente já não liga muito, a gente já está cansado. Esse é um mal moderno, né? Um mal dos dias atuais. E a gente vive então num mundo cada vez mais individualista. Mas como servos de Deus, a gente precisa estar atento e a ser sensíveis às necessidades dos outros. E ser sensível à necessidade do outro é não apenas sentir algo no coração, mas sentir algo que te motive a fazer algo. É um sentimento que automaticamente gera uma ação em favor daquela pessoa a qual você está desenvolvendo essa questão de sentimento, em favor dela. E aqui ele fala, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então mostra coisas simples, né? Todo mundo vai passar por momentos na vida, motivos para chorar, motivos para sorrir. O que acontece muitas vezes, como nós estamos numa cultura bem individualista, a forma que a gente enxerga o sucesso de alguns, isso não nos alegra, mas nos incomoda. Porque a gente
quer algumas coisas, às vezes não alcança, a gente fica incomodado quando alguém alcança, né? É igual aquela questão, quando alguém passa num concurso, que você queria passar nesse concurso, e alguém conhecido seu passa, e ao invés de você ficar feliz por ele, você fica indignado que você não passou, né? E é assim, isso é deprimente, né? Isso é deprimente. A gente tem que aprender a se alegrar e ficar feliz com as conquistas dos outros, por mais que essas conquistas sejam o nosso objetivo também, mas que a conquista de certas pessoas nos motivem a chegar lá também e não nos façam desenvolver ou nutrir sentimentos desagradáveis, né? Que a gente vai ficar conjecturando, fulano passou no concurso porque também tinha tempo para estudar, eu não, eu sou obrigado a trabalhar 8 horas por dia. Aí pronto, começa aquele processo, aquele vitimismo, aquela reclamação insuportável e irritante que ninguém aguenta, não é? Quem quer dá um jeito, quem não quer, conhece o ditado? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Porque eu estou cansado, porque eu trabalho 8 horas por dia, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou feio, porque é chato mesmo, né? Porque às vezes é só chato. Para com isso e haja em favor de alguma coisa. Todo mundo tem as suas limitações, habilidades e dificuldades. E é importante que a gente se alegre com os que se alegram, né? E da mesma forma a gente tem que chorar com os que choram, tem essa sensibilidade. Se alguém tem alguém sofrendo por algum motivo, seja ele qual for, a gente tem que ter aquela sensibilidade de chegar, dar um abraço, falar, olha, te entendo. Que às vezes a gente, é o que eu falo, que a gente vê muito em velório, a pessoa não quer que a pessoa passe pelo luto. Já viu o povo sem noção em velório, né? É muito complicado. Velório é um povo de muita gente sem noção. O povo chega lá, fala, não chora não, mas gente, deixa chorar. A pessoa precisa ter o momento do luto e a pessoa fica querendo cortar um processo. É lógico que ela não vai viver chorando, não pode viver chorando para sempre. Mas tem um momento para tudo, tem que ter essa sensibilidade. Então tem aquela pessoa que percebe, né? Fulano está triste, então chega lá, dá um abraço, dá um sorriso, chama para comer uma coxinha, né? Para comer uma pizza, sei lá, outros benefícios mais, se coloca à disposição. Então a gente tem que ter isso, desenvolver isso, cada vez mais essa sensibilidade. Ser presente, solidário nas horas necessárias, nas horas de tristeza, horas de dificuldade. Tá junto, né, na hora que o outro se sente sozinho. Já percebeu que muitos de nós às vezes se sente sozinho, mas ele não demonstra com tanta clareza, e a gente precisa de sensibilidade para perceber. E às vezes não é perceber e querer chegar como se estivesse sendo meio que enxerido, né? Mas chegar com aquele jeitinho. Se percebe que a pessoa está se sentindo sozinha, chame ela para ir na sua casa um dia dessa semana, tomar um café, comer uma pipoca, conversar, dar uma volta na rua, né? Vai fazer ela já não se sentir tão sozinha assim. Você não precisa chegar assim, estou percebendo que você está meio triste. A pessoa não quer falar. Essa pergunta, por melhor que seja a intenção, aquilo, ela já começa a querer fingir uma coisa que ela já não está sentindo. Mas não precisa disso. Então essa sensibilidade, ela tanto com a percepção das coisas que ocorrem, quanto da forma de lidar. Sensibilidade de todos os lados, né? E também ele fala no versículo 16 uma coisa interessante. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Essa tradução aqui não está ajudando a gente a entender muito bem. O que ele está falando? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, ou seja, em outras traduções você vai ler o seguinte: trate todos da mesma maneira. Porque o que acontece? Às vezes nós temos uma
terrível tendência a tratar pessoas que têm condições sociais e financeiras melhores, a gente trata elas de um jeito. Quando a pessoa tem condições inferiores, a gente já trata ela de um outro jeito. E Paulo está falando, olha, para com isso. Trata todo mundo do mesmo jeito. Então, ao invés de ser orgulhoso, ficar tratando bem demais ou exagerando no tratamento com quem tem boa posição ou condição, faça questão de desenvolver a sua amizade com pessoas mais humildes. Faça amizades com pessoas mais simples. Trate todos do mesmo jeito. Seja sensível a todos de forma igual. Então é isso que ele está colocando para a gente fazer. Então, quem nunca, né? Às vezes deu preferência a conversar com um do que com o outro. E às vezes os simples estão precisando de atenção que está sendo dada demais para um que não é socialmente simples. Isso não é correto, não é justo. Não é assim que Jesus faria. Então a nossa virtude de uma sensibilidade cristã, ela tem que ser desenvolvida, né? E às vezes a gente está ocupado demais com a gente mesmo e não tem tempo para ocupar ou gastar ou investir tempo com outras pessoas. Então isso é muito sério, é muito importante. Isso é uma das coisas que eu me preocupo aqui, porque a função do pastor, ela envolve um monte de coisa, né? O pastor é a pessoa que não tem diploma de quase nada e exerce quase um monte de profissão. Ele não é administrador, às vezes alguns são, mas ele tem que administrar. Às vezes ele é o cara do correio, ele entrega as coisas, ele busca as coisas, ele entrega. Ele é o comprador, ele vai e compra, ele faz pesquisa, ele é investidor, ele é psicólogo, ele ouve o problema das pessoas, ele tenta dar uma palavra para encorajar. E às vezes as funções burocráticas tomam um tempo que ele devia dar para as pessoas. E isso é ruim. Porque funções burocráticas às vezes cansam e o cansaço gera falta de sensibilidade. Então, quando o pastor vira para você e te conclama e te faz um chamado para você se envolver em alguma coisa, porque ele precisa dedicar tempo a pessoas. Às vezes ele está enfurnado com tanta coisa aqui. É vidro, é porta, é não sei o que, é câmera, é som, é violão, é cabo, é festa, é salgadinho, é cadeira. E o povo está precisando de que ele vá lá e ele não consegue ir, porque se ele não fizer isso, ninguém está disposto a fazer. Então a gente precisa de disposição. Quem vai cuidar das pessoas? Se ele está enfurnado, cheio de outras coisas. Perde-se o sentido da função, o sentido da palavra. Concorda? Então é um trabalho que todos precisam desenvolver, sensibilidade, e fazer o possível para que a gente cresça e alcance os objetivos nesse sentido. E a outra virtude, nós vamos falar de duas virtudes hoje, vamos tentar terminar na semana que vem. A 11ª virtude, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então a 11ª virtude é benignidade. Aqui seria complicado eu colocar duas palavras, porque esse texto fala de duas coisas. Você sabe que a Bíblia fala sobre bondade e fala sobre benignidade. São duas coisas diferentes. Benignidade, quem quer arriscar falar o que é benignidade? Tá bom, não vou ficar pensando muito. Benignidade é quando você quer, é o desejo do bem para alguém. É o desejo benigno, uma pessoa benigna, ela deseja o bem.
O bondoso, a bondade, é a prática desse bem que você deseja. Então são duas coisas diferentes. Então a benignidade, esse texto aqui, ele está falando que a gente não deve tornar ninguém mal por mal e se esforçar por fazer o bem perante todos. Mas a gente só faz o bem que a gente deseja. Se a gente não desejar, a gente não faz. Então, querendo ou não, as coisas estão interligadas. Eu coloquei como uma virtude benignidade, que eu acho que se você não desejar isso, você não vai fazer. E o ser humano, normalmente, ele faz aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Se ele não desejar, ele normalmente não faz, a não ser que alguém o obrigue. Então, por isso que a virtude está mais voltada à questão da benignidade. Você tem que querer não tornar mal por mal e se esforçar por fazer o bem. Fazer o bem exige esforço, porque a gente não quer fazer o bem, a gente é muito da reação, né? A gente é da ação e reação. Fulano entrou na sua frente no trânsito, qual que é a sua reação? Ô abençoado, pode entrar. É assim, né, que a gente faz? Primeiro, pisa no freio. Mas pisa no freio assim, com aquele sentimento amoroso de deixar a pessoa passar, não é? Ou não? Igual aconteceu comigo hoje, tentando chegar aqui mais cedo, né? Lá naquele Olegário Maciel, que é de enlouquecer um ser humano, né? Tem uma faixa aqui, só uma faixa, aí vem uns bonitão querendo pelo outro lado, querem entrar na sua frente, você está na fila, tem 20 minutos, o camarada entra agora, já entrou no 11, já quer sentar na janela, o que você faz? Você é uma pessoa benigna, você para, fala, não, a pessoa pode entrar, né? Tranquilo, quer mais um? Entra mais 5, aí não vai, né? A gente precisa chegar nesse nível, que é difícil. A nossa vontade é o que é? Não vai entrar não, você já cola no outro, não vai entrar não, você abaixa, não vai passar aqui não. Eu estou aqui tem 20 minutos, entrou aqui agora, não vai entrar. E buzina, apavorado, já espumando. Vai estourar, vai dar um AVC, um infarto, tudo junto, vai morrer. Mas a gente precisa desenvolver a benignidade. E é nessas horas que a gente tem que testar ela, né? O trânsito, para mim, é uma forma de Deus provar muito a nossa fé, compromisso, os frutos do Espírito. Eu acho, né? E a benignidade é realmente não devolver o mal que a gente recebe. Porque a gente recebe coisa do mal toda hora. E o nosso instinto é devolver. A pessoa gritou com você, opa! Ela grita junto. Mas não tornei ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se esforce. Ter esforço. Fazer o bem. Mas fulano não merece. Não estamos falando de merecimento. Estamos falando que tem o que tem que fazer. O que tem que fazer não tem a ver se merece ou não merece. Então, e como eu fiquei muito tempo sem dirigir, andando só de bicicleta, ninguém, tirando o pedestre que eu falei, né, que entrava na minha frente eventualmente, mas agora aqui, irmãos, eu lembro disso aqui toda hora. Gente, eu tenho que ter paciência. E o povo não quer deixar, né? Então a gente tem que se esforçar. Aquela vontade de buzinar, de abrir o vidro, de falar, não, vai passar, já dá vontade. E a gente tem que ter calma, não tornar o mal pelo mal. Isso é uma virtude, a gente tem que desenvolver isso. Pode ser um testemunho, né? Pode ser um testemunho de alguém que consegue hoje vivenciar certas coisas e não devolver na mesma moeda. E isso é algo necessário e essencial para nós hoje. E tem mais 2 versículos que falam sobre isso. 1 Tessalonicenses 5,15. Você vê como é algo importante, que é repetido isso em outras vezes, em outros livros e de outros autores, né? Fora o apóstolo Paulo também mencionou isso. Mas 1 Tessalonicenses 5,15 diz lá:
Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, aqui falando a mesma coisa. A gente tem que evitar que nós venhamos a retribuir o mal pelo mal. Da mesma forma, fazer com que outros também não façam isso, é o que ele está falando aqui. E 1 Pedro 3,9 também menciona sobre essa questão. 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Então, retribuir mal por mal não deve ser algo comum do nosso convívio, né? Então, que a gente consiga desenvolver isso, se esforçar para fazer isso. Então, nós somos mais vingativos ou somos mais benignos? Nós queremos o bem dos outros, a ponto que esse querer nos motive a fazer esse bem, ou a gente costuma mais no processo de retribuir aquilo que a gente recebe? Gritou, alguém gritou com você, você volta com um grito, né? Lembrando que Provérbios diz: a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Eu vi uma figurinha hoje, uma foto, né, que era assim, uma fileira de palito de fósforo. Os primeiros 5 já estavam tudo queimado. Tinha um deles que estava mais para baixo. Os outros que estavam depois dele não tinham sido queimados. Então a gente tem que ser aquele que vai diminuir a pólvora, vamos deixar a pólvora mais longe da chama, porque a gente não termine de incendiar o resto das coisas, né? Que a gente seja aquele que apague o fogo e não aquele que jogue gasolina. Por mais que às vezes a gente gosta ou foi acostumado a ver o circo pegar fogo, não vamos nos tornar incendiários, né? Eu sei que às vezes é difícil, é lutar contra a própria vontade, contra o ego, contra a carne, mas são coisas necessárias que a gente precisa desenvolver, faz parte da nossa nova vida, da nossa vida transformada. Essas virtudes são essenciais. Amém?